Gostaria de cumprimentar todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, unidos, com o único propósito que é adorar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Se quer ver o irmão Raí feliz é estar na casa de Deus cultuando e pregando a Palavra de Deus a tempo e fora de tempo, seja nos hospitais, nas praças públicas, nas ruas. Eu gosto de estar pregando a Palavra de Deus. Meu coração se alegra. Parece que ele vai sair pela boca, porque a Palavra de Deus diz que o que sai da boca provém do coração. Então, a minha alegria é verdadeira. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, eu gostaria que meditássemos. O texto aqui que eu vou meditar é no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Enquanto a amada igreja procura, eu vou ler aqui 3 passos que o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre como controlar a ansiedade. Talvez você anda ansioso, talvez você anda com o início de depressão. Eu quero dizer a você que Deus cura a ansiedade, Deus cura a depressão. E o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que como devemos controlar a ansiedade? Em primeiro lugar, aprender a orar corretamente. Aprender a orar corretamente faz com que nós controlamos a ansiedade. Segundo, aprender a pensar corretamente também controla a ansiedade. E terceiro, aprender a agir corretamente também controla a ansiedade. Então, meus amados irmãos, o texto aí que nós vamos ler está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Também em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você diga: irmão, há muito tempo eu estou esperando uma causa na justiça ser resolvida. Eu estou esperando o meu filho aceitar Jesus como seu salvador, a minha filha. Eu estou esperando abrir uma porta de emprego para o meu filho, para o meu vizinho. Eu quero dizer a você que não fique ansioso. Creia somente no Senhor Jesus. Lance toda a sua ansiedade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Também, meus amados irmãos, talvez você tenha perguntado: como podemos ir para o céu? Repetindo: como podemos ir para o céu? Louvado seja Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que somos pecadores e estamos afastados da presença de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja Deus. Segundo, saber que as obras que praticamos não podem dar salvação, como está escrito no livro de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Também está escrito no livro de textuário da palavra de Deus, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. João capítulo 5, versículo 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem recebe Cristo em sua vida pela fé tem a vida eterna e está salvo. Não devemos confiar nossa fé na religião, nas ideias humanas, no que fazemos ou no que pensamos, mas sim naquele que justifica o pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa fé deve se apoiar na graça de Deus, através do que Jesus Cristo fez por nós. Esta é a fé que salva o pecador. A graça é um favor que veio da parte de Deus para nós, sem nenhum merecimento da nossa parte.
Deus realizou para nós o que jamais poderíamos fazer. Por isso, confiemos na morte e ressurreição de Cristo, e não nos ensinamentos de homens. Confiemos no testemunho de Deus, e não dos homens. Confiemos nas obras de Deus, e não nas nossas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo daí caminhos da morte. Quantas pessoas que conduzem a sua vida como se lhe entendem, não se importando com as consequências, e nem se as suas atitudes vão prejudicar ou magoar o próximo. Para alguns, este tempo já chegou, pois foi machucado ou injustiçado pelas atitudes dos outros. Estamos vivendo um momento em que as pessoas só pensam em si e no seu prazer, que nem sempre é o mesmo que o meu ou que o seu. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, que está recebendo esta palavra, vamos começar por nós. Vamos mostrar às pessoas que não conhecem a Jesus que existe um caminho que nos leva direto ao Senhor e nosso Deus. Um caminho sem atalho ou desvio. Um caminho que não bifurca. Um caminho certo e reto, que é o da justiça, do amor ao próximo e da generosidade. Louvado seja Deus. Também está escrito no livro de Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja Deus. Longe de ser um Deus vingativo, procurando alguma razão para nos condenar, Deus quer que todos os povos de todas as raças e línguas o conheçam, sejam alcançados pelo seu amor e recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Nossa paixão pela vinda do Senhor deve ser igualada por nossa paixão de compartilhar sua graça. Se nosso desejo, é fazer a vontade do Senhor e agradá-lo no que fazemos, devemos estar sempre atentos às oportunidades que o Espírito Santo nos dá para anunciar o Evangelho de Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados. Também, para finalizarmos, está escrito na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, depois de ler a palavra de Deus, vários versículos bíblicos, eu quero dizer a vocês que vocês têm que tomar 4 passos para você aceitar esse Jesus vivo. O primeiro é você ouvir a palavra de Deus. O segundo é você crer na palavra de Deus. Porque não adianta somente você ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que ouvir a palavra de Deus, crer de Gênesis a Apocalipse. Você tem que confessar seus pecados e abandoná-los. Porque só existe verdadeiro arrependimento se você
fizer confissão dos seus pecados a Deus e abandoná-los. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de coração. E em quarto lugar, o quarto passo para você aceitar Jesus Cristo é você confessar Ele como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. E Ele vai ser uma bússola, vai ser o seu guia. E você vai viver não pelo desejo da sua carne, mas para o desejo do seu Deus. E quando vier o desejo no seu coração de pecar contra Deus ou contra o seu irmão, você vai lembrar da palavra de Deus, como está escrito no livro de Salmo 1, meditar ela de dia e de noite, e você vai dizer: eu não vou pecar. Deus é mais importante do que tudo. Eu agradeço por essa rica oportunidade, que Deus abençoe cada um poderosamente. E como está escrito lá em Isaías, ela jamais voltará vazia. E eu creio que almas estão ouvindo a palavra de Deus e elas vão guardar em seu coração. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa palavra pelo Raí. O Raí está se desenvolvendo. A gente tem instruído, leva isso a mão. A gente tem instruído, nosso pastor presidente também está se desenvolvendo, trazendo boas mensagens. Que Deus continue abençoando o seu povo. Vamos ouvir a irmã Esther louvando ao Senhor. Depois da Esther, Diácono Joel também com a oportunidade de trazer uma palavra aos nossos corações.